Bom, boa tarde a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Duarte Feitosa, professor da Universidade Federal de Goiás, na área de História da Arte. E com muito prazer vou apresentar hoje a Daniela Bolso, que vai dar uma palestra maravilhosa aqui para nós. Bom, a Daniela é curadora, crítica de artes visuais, dirigente cultural e docente. Escreve e organiza livros de arte, colabora com a revista Select e com o canal Contemporâneo. É doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, dirigiu o Paço das Artes e o MIS, Museu da Imagem e do Som, em simultaneidade, onde trabalhou na concepção e implementação do projeto de reposicionamento do MIS São Paulo. Foi curadora das 7 primeiras edições do Prêmio Sérgio Mota de Arte e Tecnologia. Também coordenou a primeira edição do projeto Rumos Visuais no Itaú Cultural, entre 97 e 98. Também foi curadora de mais de 70 exposições e recebeu diversos prêmios, como o APCA, Curadora Revelação, e Melhor Programação do Ano, de 1992. APCA, Projeto Ocupação 2004 e o Paço das Artes de São Paulo. Sua fala de hoje sintetiza o pensamento curatorial da autora, desenvolvido ao longo de 30 anos de trabalho no campo da arte contemporânea. Na obra, Daniela nos propõe que, desde Marcel Duchamp, a arte expressa uma concepção disruptiva do corpo. Daniela, muito obrigado pela sua presença, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Obrigado. Ô Paulo, obrigado pelas suas palavras, por me apresentar dessa forma. E eu sei que você vai mediar a fala junto comigo, né? E então eu vou tocar a coisa aqui com vocês. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e muito obrigada à Fargo e muito obrigada a vocês pela presença. Eu vou falar sobre arte, corpo, subjetividades militantes e política. E isso tudo, essa fala, ela é resultado do meu livro Metacorpos, que eu estou lançando aqui hoje, porque ele foi lançado em São Paulo em 2024, mas ele está em turnê pelo Brasil. O Brasil é muito grande, né? Bom, essa daqui, só para apresentar a vocês e vocês me conhecerem um pouco mais, essa é a Olívia. A Olívia é o meu cão danado, é uma salsicha, né? E, realmente, assim, eu resolvi trazer ela porque eu acho que os curadores devem trazer os seus cachorros, inclusive para as exposições. Quer dizer, agora a Olívia está muito velhinha, ela não frequenta mais exposições de arte, mas ela frequentou muitas exposições de arte comigo, né? Ela foi nas galerias. Em São Paulo, eles não barram cachorros nas galerias, né? E tem uma curadora chamada Caroline Christophe Barkaviev, que foi curadora da 13ª Documenta de Kassel, né? Eu chamo ela de CCB, para não falar esse nome comprido, né? Todo mundo, aliás, não sou só eu, né? A gente usa assim. A CCB, na conferência de imprensa da Documenta de Kassel, apareceu na mesa com o seu cachorro e falou para uma plateia de 2.000 jornalistas que ela adorava cachorros e que os cachorros deviam fazer parte da política, né? A partir daquele dia, eu concordei com ela e, dessa vez, então, eu resolvi trazer a Olívia para vocês conhecerem, né? É só para a gente esquentar um pouco o nosso ambiente, a nossa conversa, né? Para a gente quebrar a formalidade, tá bom? Bem, vamos, então, começar a passar os slides. Bom, então, nesse livro, eu convido o meu público, né, a explorar a arte enquanto um campo aberto para diversas formas de expressão, de subjetividade e de resistência, tá certo? De subjetividade, porque eu percebi que, ao longo de um século, né, do século XX, né, na passagem do 20 para o 21, aconteceram uma série de mudanças dentro da arte paradigmáticas, tá certo? E essas mudanças se deram em função das invenções de cada tempo, de cada momento, de guerras e não guerras. Por aí a coisa foi acontecendo. Então, aí eu vou refletir no corpo, como ele é um terreno de luta, de transformação, né, onde surgem as questões fundamentais do nosso tempo ao longo de um século. Quem lê o Metacorpos vai entender que eu venho de Duchamp até a atualidade, porque o Duchamp é o maior paradigma, na minha opinião, ainda do século XXI. Ele cria o maior paradigma. Mas a gente tem
mudanças significativas, quando, a meu ver, o modernismo termina, que não é na era moderna, porque a história divide as eras, né? Era moderna, era contemporânea. Então, para a história, a era contemporânea ela começa depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né? Mas na arte contemporânea não é assim, tá certo? Você tem a arte moderna ao longo do século XX, né? Depois da Segunda Guerra, você tem uma série de expressões que se desdobram egressas da arte moderna, como abstracionismo, neoconcretismo, etc., etc., né? Mas essa permanência do espírito duchampiano é que eu acho muito interessante ao longo do tempo, porque ele vai quebrar o estatuto da arte. Então, os corpos vêm marcados por essas experiências sociais e políticas e culturais, e, em metacorpos, o que eu busco são corpos que encontram maneira de desobediência, de insurgência e de contestação. Então, esse é um estudo sobre as subjetividades insurgentes, né, que vão desafiar essas narrativas dominantes e vão mostrar corpos que se autodefinem e que se posicionam como agentes de mudança. E eles geram sentido, eles geram significado. Por isso, o nome do livro é Metacorpos, porque metacorpos, no meu dizer, são... Eu inventei um pouco esse termo para dizer que são corpos que criam metáforas. Ok? Pode passar. Então, aqui, a capa do livro, você tem uma performance do artista Caetano Dias, baiano, né? Em Mariana, quando aconteceu a tragédia, né? É a capa do livro, da série fotográfica Rio Doce, né? E aí o corpo se torna meio e mensagem performado por ele mesmo. A obra vai aludir a essa tragédia de Mariana, quando aquela enxurrada de lama derrubou tudo e contaminou o Rio Doce. É uma série de fotos, enfim. Mas eu falo do Caetano no livro, comentando a trajetória dele toda, porque eu sou a autora que mais escreveu sobre ele desde o ano 2000. Né? Ok? Pode passar. Então, em Metacorpos, né? Em Metacorpos eu vou ver a arte como esse espaço de resistência, de expressão, para essas subjetividades que não param de se construir, né? Os corpos são registros vivos dessas identidades que resistem a tudo que é normatividade, né? E que se movem em direções que desobedecem os padrões impostos pelas estruturas sociais e culturais. Então, ela, manifestada pelas obras, reflete as complexidades de uma sociedade em transformação, né? A partir do modernismo, tendo no Duchamp esse paradigma na mudança da visualidade nas artes. Tá? Podemos passar. Então, aqui, algumas críticas norte-americanas, por causa dessa obra Rose la vie, do Marcel Duchamp, algumas, como a Amélia Jones, por exemplo, que é uma das críticas, ela teima em afirmar que aí o Duchamp trazia uma questão de gênero. Mas o Otávio Paz, que é um outro autor, ele acha que não é nada disso. Otávio Paz é o autor que mais trabalhou o Marcel Duchamp na época. Diz que não tem nada a ver com isso. O que o Duchamp faz aqui é pura e simplesmente resultado do espírito dadaísta. Os dadás, né, são capazes de performar, são capazes de fazer coisas que estão sendo feitas hoje. Né? Então, assim, ele não tem nada de transgênero, ele não tem nada de gay, mas o que ele faz é para desafiar qualquer normatividade existente na época. Ok? Ok. Aqui, eu analiso no livro essa obra, A Étant Donné. É um texto que eu gosto bem, porque eu vejo essa obra de várias maneiras. Né? Primeiro, ela é uma obra que instiga o público ao voyeurismo. Eu já disse para vocês, quer dizer, vocês já sabem que essa obra, o Étant Donné, do Marcel Duchamp, ela fica atrás de uma porta, ela não está exposta abertamente ao público. Então, quando você tem que olhar
para a obra, você tem que olhar pelo buraco da fechadura. Então, ele já coloca o espectador numa condição de voyeur, porque ele te faz espiar pela fechadura, como se, de alguma forma, olhar para essa mulher resultasse em algum tipo de pecado, de alguma coisa. Já tem uma coisa da culpa aí, né? Então, aqui, essa mulher é tratada pelo Duchamp de uma forma, eu diria, até cruel, né? Quer dizer, claro que ele faz uma referência à criação do mundo, né? E, num determinado momento, então, ela é um corpo sagrado, né? É o corpo da maternidade, da fertilidade, mas, em outros momentos, ela é um corpo oco, ela pode ser também uma carcaça, né? Ser vazio, esvaziado, né, de qualquer tipo de significado. Então, com isso, o que o Duchamp faz? Ele cria, para essa imagem, toda uma contestação, porque ele proíbe da obra ser vista enquanto ele é vivo. A obra só pode ser aberta ao público depois que ele falece, né? Só aí que começa a poder mostrar a obra. E porque ele profana, né, essa imagem da criação do mundo de alguma ou outra maneira. Pode passar. Então, veja bem, eu estou tratando de um mundo hoje, tá certo? Em relação a um outro mundo, quer dizer, hoje, 2026, eu estou tratando desse mundo em relação a 1900, 1920. 1900, 1920 é o princípio da modernidade, as pessoas estão vivendo entre o susto da modernização e o encanto da mesma, né? Então, são as multidões na rua, são os inventos, a máquina a vapor, e assim vai, né? Então, eles ficam realmente encantados, mas, ao mesmo tempo, eles têm medo dessa sociedade industrial que, de uma certa forma, digamos assim, entre aspas, escraviza o trabalhador. Vamos lembrar daquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? E a gente lembra que tem uma cena em que ele tem uma chave de fenda na mão e fica que nem um autômato, né? Consertando, botando a coisa lá para funcionar, né? Então, a modernidade é isso. Mas ela gera uma subjetividade que é diferente da subjetividade de hoje. Ela gera uma subjetividade onde o artista é um agente cerrado, individual, autônomo. Tá certo? Na subjetividade de hoje, essa noção de eu muda para a noção de coletividade. Não é mais o artista um agente cerrado no seu ateliê, mas é a questão do coletivo, das coletividades. Então, o que é que molda essa subjetividade? São as relações interconectadas e são as condições do mundo. Então, hoje, se você olhar para essa imagem, não é a imagem de artista algum, essa é a imagem da condição do mundo, é a imagem da destruição, né? É a imagem do pessimismo, é a imagem dos genocídios, não é? Então, essa imagem, né, traz para a gente um sentimento de vazio, de fragmentação e também de raiva. E ainda bem que nós podemos sentir raiva, porque se não é a raiva a nos mover, essa imagem, ela toma conta de nós. E aí vem o que o Byung-Chul Han chama de depressão. O que ele chama de depressão, esse filósofo contemporâneo maravilhoso que é o Chul Han? Ele chama de depressão o esgotamento do eu em relação à alteridade. Então, como não existe essa relação de dois, o experimento da paixão se esmaece, né? E a gente vê muitas pessoas jovens, em idade hormonal de procriação, de sexualização, sozinhas, né? Hoje a gente vê as pessoas desse jeito e a gente vê casais que se recusam a ter filhos, que se recusam a criar uma prole, né? Porque não entendem qual vai ser o devir, né? E se o devir era turvo, né, até o ano 2010, a partir de 2011,
que é aí que eu acho que começa, que acaba o modernismo. E qual é o fato que vai marcar o fim desse modernismo, pessoal? Isso é minha opinião, né? Assim, eu, como historiador, eu penso isso. Isso eu não tirei de livro nenhum. Qual é o fato que marca, historicamente, o fim do modernismo, da modernidade? A modernidade é um dos movimentos mais longos da história, que ela vai, vem, ela dobra, ela se desdobra, e assim, demorou, na minha opinião, para ela acabar. Mas qual é o fato que faz com que acabe? Vocês vão lembrar, o impacto, a destruição terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. É o 9/11 que eles chamam, né? Então, no momento que essas Torres Gêmeas explodem, o edifício, que eu esqueci o nome, nos Estados Unidos. Oi? Como é que chama? É o que? É o World Trade Center, isso mesmo. Do momento que eles destroem o World Trade Center, está dito e escrito com todas as letras, vocês, capitalistas, americanos, não vão nos dizer de que forma nós temos que viver. Pode passar. Agora, eu trabalho mesmo com arte brasileira e também com arte internacional, quando eu tenho oportunidade de fazer curadorias que permitam, do ponto de vista da grana, isso, né? Então, aqui, a gente tem uma linguagem de um corpo coletivo, de um corpo social se formando aqui. O que é isso? Essa é uma das imagens mais inteligentes, na minha opinião, porque ela usa do sistema de comunicação massivo, que vem mesmo da indústria cultural, um jogo de futebol num estádio, televisionado. Então, o que ele saca? O Daniel Lima e a Frente 3 de Fevereiro. Eles sacam que as câmeras de televisão vão estar no estádio, pegando tudo que acontece. E eles preparam essas bandeiras imensas que são seguradas por vários corpos, e na hora do gol, eles levantam essa bandeira, e aí as câmeras estão passando isso para todo mundo ver. Então, assim, do ponto de vista da comunicação, é uma obra inteligentíssima. E do ponto de vista político, é uma obra de protesto que a gente não pode questionar. Pode passar. Então, o que acontece? A gente vai vendo essas imagens, essas mudanças, e aí a gente vai pegando as décadas, 70 e 80, por exemplo, né? Então, aqui você tem a Cindy Sherman e a Nan Goldin, tá certo? E essa série aqui, ela se chama Hysteric 2, pode passar o próprio slide, e essa série eu trouxe, né, a Cindy Sherman e a Nan Goldin para uma exposição chamada Metacorpos, no Paço das Artes, e essa curadoria gerou essa pesquisa dos corpos, né? Mas você vê que essas bonecas são imagens extremamente perversas, né? E essa perversão, ela vem da onde? Ela vem de um momento modernista, quer ver? Pode passar. Olha o Hans Belmer, que é um artista modernista de 1935, olha as bonecas que ele faz. Então, você entende que as similaridades existem, porque nós estamos ainda, em 1980, vivendo no mesmo século, né? Que o do modernismo, né? É o mesmo século. Só que aqui, volta para Cindy Sherman, volta para a imagem anterior, amigo, isso. Só que aqui, essas imagens da Cindy e as da Nan Goldin, pode passar para a Nan Goldin agora, para a próxima, isso. Eu já vou dizer o quê? Essa aqui é uma série fotográfica da Nan Goldin, que se chama A Balada da Dependência Sexual, né? E aí, a Nan Goldin, ela é uma artista muito conhecida por fotografar os amigos dela, a intimidade dos amigos dela. Então, ela entra nas casas, e esse é o momento político. Thatcher Reagan, nos Estados Unidos, é um momento de endurecimento do capital muito forte, mas também é o momento da AIDS. Então, a Nan Goldin
retrata os seus amigos, a doença, a AIDS e a própria violência que ela mesma sofre. Esse olho roxo é uma porrada que ela levou do namorado, que é esse aí. Né? Então, ela não tem papas na língua, né? Papas na imagem, vamos dizer assim. Ela entra, ela faz o que ela tem que fazer e ela publica mesmo. Né? Pode passar. Mas, ao mesmo tempo, né, que os anos 70 e 80 fizeram do corpo um arquivo da violência, né, você tem, nos anos 70, a Lígia Clark e o Hélio Oiticica com os seus experimentos. Então, a gente vê aqui um rapaz da Mangueira vestindo o parangolé do Hélio. E a gente sabe que ele expande os limites da experiência artística, né? E ele expande o conceito de sensorialidade, com essa coisa do parangolé. Né? E, da mesma forma, faz a Lígia. Pode passar. A Lígia, vocês sabem que ela é também psicanalista, ela não é somente artista. Né? Então, ela tem estas experiências com sacos plásticos, com calores, com gelo, com os pacientes dela. E ela tem essas obras onde o público pode interagir, pode mexer nesses bichos, porque eles são articulados, enfim. Então, eu trabalho essa parte do Hélio Oiticica e da Lígia de uma outra maneira de que eles são trabalhados tradicionalmente. Eu trabalho a Lígia e o Oiticica como duas pessoas que mudaram a nossa linguagem. Nós, público, quando você pega a correspondência entre os dois, as cartas que eles se mandavam, enquanto o Hélio estava em Nova York e ela, Lígia, em Paris, você vê, pela maneira com que eles falam, como a gente assumiu esse modo de falar. Então, por exemplo, eles dizem, você viu a coisa você viu a coisa do Donald Trump? Você viu não sei o quê? Enfim, essa palavra coisa entra na linguagem automaticamente, que eles usavam entre eles, que eles, como é que eu vou dizer, imprimiram como linguagem, como léxica, né, propriamente dita. Pode passar. Bom, eu também trabalhei na 24ª Bienal, o artista Dennis Oppenheim, e trabalhei o Tony Ausler. Né? O Dennis Oppenheim, eu trago essa imagem porque é o filho dele desenhando sobre o corpo dele. Né? E, na medida que o filho desenha sobre o corpo dele, ele desenha na parede o que o filho está desenhando. Então, essa relação de entrega, né, de um corpo para o outro, me interessa muito, porque essa relação de entrega de um corpo para o outro, hoje, ela não vai mais existir. E, olha, ela existe aqui porque é pai e filho. Então, é uma relação de confiança mútua. E, nessa outra obra, a tentativa de subir ao inferno, né, o que acontece? Esse é um boneco mecânico que, de quando em quando, a máquina tem um movimento cinético, ela se move, e esse sino bate na cabeça dele. Assim, toim, mas é muito forte. Então, essa obra eu trouxe para a 24ª Bienal, quando eu fui curadora adjunta de 2 projetos com o Paulo Heckenhoff. Né? Essa é uma das obras. O Tony Ausler eu não pus aqui porque é um outro tratado. Ah, não, eu pus aqui, mas eu não pus no PowerPoint. Vocês vão encontrar também uma fala sobre o Tony Ausler em comparação com uma obra literária que é o monólogo número 1 do Beckett. Pode passar. Então, como eu disse para vocês, que nos anos 70 o corpo foi um arquivo da violência, né? Ele se liberta das convenções, né? E, de novo, ele vai ser um instrumento de resistência. Né? Então, esse corpo é esse que desobedece, que resiste, que desafia, né? E que se transforma num veículo de novas reflexões, de subjetividades profundas, em processos de subjetivação importantíssimos. Aqui eu tenho, então, as trouxas ensanguentadas, que vocês já devem ter visto muitas imagens dessas trouxas, né? Do Arthur Barrio. Essas trouxas, gente, o que são? Nos anos 70, nós tivemos, com muita força e muita violência, a ditadura militar. E aí, o que a ditadura militar fazia? Ela pegava, matava e torturava os corpos,
matava os corpos, daí ela embrulhava e dizia, joga o presunto no rio. Chamava de presunto, o defunto, né? Então, ele faz essas trouxas ensanguentadas em alusão a esses corpos jogados no rio pela ditadura militar, né? Pode passar. Então, eu falei dos anos 70, e agora eu vou entrar nos anos 80 e 90, principalmente, né? Porque, assim, essa questão dos anos 70 no Brasil, ela é muito particular na arte brasileira. A gente já está trabalhando com vídeo aqui nos anos 70 e já está se realizando uma série de experiências, né? Homem-máquina, máquina-homem, enfim, onde o corpo é implicado. Quando chega nos anos 80, os computadores chegam nos lares. E aí, essa relação homem-máquina, ela se acentua, né? E aí, o que acontece? O conceito de transdisciplinaridade, ele abarca toda a arte contemporânea, e você vai ter as artes visuais acontecendo num cruzamento com a dança, com a música. Você vai ter todas essas coisas incluídas, até porque, se você faz um vídeo, ele tem que ter música. Se você registra uma performance, né, essa performance tem movimento de corpo, e aí vai, né? Tá? Mas quando chega na passagem dos 90, né, para os 2000, essa transdisciplinaridade ela surge com mais força, e ela vai trazer de novo essas questões do movimento, da intersecção entre linguagens, mas elas vão ter as interfaces interativas, que vão ser os sensores, os joysticks, as luvas, os capacetes, os macacões, que são elementos construídos para gerar interatividade, que você veste e interage com a obra, certo? E aí criou-se o termo transcinemas. A Kátia Maciel, que é uma artista do Rio de Janeiro, criou esse termo transcinemas, e o público, ele não observa mais, mas ele também participa ativamente da experiência artística. Então, eu vou mostrar para vocês uma obra chamada Ginga Eletrônica, que eu mostrei numa exposição que eu chamei de Hiper, tá certo? Então, vamos ver. Aqui, vocês estão vendo uma composição, né, quadrada, onde essas pessoas ficam. Elas estão dentro de um vídeo já. Mas quando o público chega aqui, ó, aqui, nessas frestas que a gente está vendo, um sensor é acionado, e aí a dança da capoeira começa, com som, com tudo. Pode passar, meu amigo. Então, o corpo se torna uma interface, você percebe? É o corpo colocado na fresta da obra que vai gerar toda essa movimentação, essa dança, enfim. Tá? Além disso, um pouco mais tarde, com o avanço dos anos 2000, os artistas começaram a usar softwares de realidade aumentada, de realidade virtual, né? E hoje, eles já trabalham com a inteligência artificial, né? E, enfim, essa coisa da inteligência artificial, ela é muito discutível, né? Eu acho que, assim, a gente não pode demonizar, mas também a gente não pode abraçar sem crítica, né? Então, assim, eu acho o ChatGPT genial, o Perplexity para fazer pesquisa, acho. Como é que a gente usa, então? A gente tem que usar de uma forma ética. O que significa usar de uma forma ética? É fazer da inteligência artificial o seu robô particular, o seu assistente. Mas você tem que saber o que você quer que ele veja e confirme para você. Você é o autor da pesquisa. E se você não for, você está correndo um risco imenso, porque ele erra para burro, né? Eu tenho brigas homéricas com ele. Juro, gente, eu falo, ele me traz uma informação, aí eu falei, esse cara enlouqueceu, né? A informação está toda louca. Daí eu falo para ele, escuta, o que é essa informação aí? Da onde você tirou? Qual que é a fonte? Não, ele responde, não teve fonte, eu achei que eu podia criar isso para você. Eu falei, não, você não foi contratado para criar nada. Você apenas é o meu escravo, você tem que fazer o que eu mando. Então,
a gente tem que saber dar a volta nessa inteligência artificial, né? E a gente tem que saber da onde que ela está vindo. As Big Techs são o nosso grande problema mundial hoje. Tá? Pode passar, amigo. Essa é uma exposição retrospectiva que eu fiz no Paço das Artes, de uma artista que eu gosto muito, chamada Pipilotti Rist, né? Quando eu vi a Pipilotti pela primeira vez, eu vi na Bienal de Veneza. E depois eu vi em outras Bienais de Veneza, 10 anos depois. Eu já tinha gostado muito, mas aí eu vi uma instalação dentro de uma igreja em Veneza, que ela punha uma série de puffs e o público deitava pela igreja inteira, olhando para cima. Então, você via toda a forma da igreja, mas não mais as imagens, porque as imagens projetadas eram as imagens dela. Então, ela cria toda essa relação com o público. As imagens dela são imagens de sequências muito ácidas, eu diria, que se aproximam muito da cinematografia, né? Ela sai do videoarte dos anos 70 e chega nos anos 2000, 2010, com uma coisa que é puro cinema, imagem em movimento mesmo. E, quando ela faz essa retrospectiva com a gente no Paço das Artes e no MIS, no MIS ela vai fazer só uma instalação enorme, que é a projeção dessas imagens no teto. Mas o que é que ela põe dentro da instalação? Uma série de redes para o público deitar, e não os puffs. E ela assume publicamente que isso é uma homenagem ao Oiticica, às cosmococas do Hélio Oiticica. Então, foi muito, muito legal essa relação com a Pipilotti, porque ela é uma artista muito sarcástica, muito inteligente, extremamente feminista, sabe o papel dela como mulher na sociedade, e tem uma obra que é imensa, né? Então, assim, desde sempre, né, essa abordagem irônica, né, foi uma crítica ao consumismo e aceleração moderna, né? Então, o que ela cria para o público é um refúgio visual que vai misturar fantasia e crítica social, o que ela acha que é um espaço libertador, quando o público relaxa e se entrega, né? Pode passar, meu amigo. Bom, no decorrer do livro, eu vou fazer uma abordagem grande sobre raça e gênero, e vou trazer os autores, como Judith Butler, Paul Preciado e Walter Mignolo e Aníbal Quijano, esses 4 principalmente, que vão trabalhar a questão da decolonialidade, né, da descolonização. E aí, eu vou trabalhar com questões como raça, gênero, meio ambiente, e eu incluo o espaço público. Por que eu incluo o espaço público? Porque tem artistas que ainda estão fazendo trabalho de intervenção nas ruas, que são trabalhos extremamente legais, ótimos, e que discutem questões ambientais também. Então, por exemplo, esse aqui é um trabalho do coletivo Bijari, que se chama Carro Verde. O que ele faz? Ele coloca uma série de luzes verdes e plantas num carro e sai andando com isso pela cidade, em pontos-chave da cidade. Isso cria um barulho, um estardalhaço, chama uma atenção para a questão do meio ambiente e de uma maneira não panfletária, né? De uma maneira muito, eu diria, pacífica, tranquila, né? Pode passar, amigo. Essa é uma instalação imersiva mesmo, onde o artista trabalhou com realidade virtual, né? Ele está trabalhando sempre com a ideia de desmanche, de descontinuidade, né? E ele cria um embate crítico entre homem e a filosofia e com a tecnologia. Então, você tem aí uma experiência de estranhamento muito forte, porque as vozes saem de megafones e você vê essa coisa no chão e começa a ficar sem chão, porque ele tem uma projeção no chão com letras, com trechos de filosofia, trechos de literatura, e tudo vai sendo varrido, como se o conhecimento tivesse sido varrido. Também há uma relação com o corpo do espectador, né, que eu considero muito importante, quando você coloca o corpo
do espectador no centro da obra, né? Então, a obra que dialoga com essa ideia de desintegração e desaparição termina sendo uma ficção sem narrativa, questiona a modernidade e o conhecimento que a modernidade produziu na varredura das imagens e dos textos projetados, e as palavras, muitas vezes, já estão ilegíveis, né? Então, essa obra é uma arena sem gladiadores, eu digo, né? O estado é de amnésia, como se a nossa memória sofresse apagamentos pragmáticos. Pode passar. E aqui, eu não posso deixar de falar nisso, né? Eu sou muito impactada pelo cinema, e eu já escrevi vários artigos sobre vários filmes, mas é claro que eu não publiquei todos. Um dia eu vou pegar esses artigos e vou reunir numa só publicação. Mas, nesse caso, eu trouxe aqui, eu trouxe 2 ou 3 filmes para o livro, tá? Tem o Kill Bill, tem A Pele que Eu Habito, né, do Almodóvar, e tem o Adeus à Linguagem, do Godard. São discussões muito interessantes, mas aqui no PowerPoint eu estou falando só do A Pele que Eu Habito, porque esse corpo, ele traz uma prática biopolítica, onde questões de controle e poder se manifestam, e aí que entra uma questão de ética muito séria. Pode passar. Então, a história... Quem assistiu esse filme? Então, vocês sabem, é a história de um rapaz e de um médico. O médico é pai de uma moça que, supostamente, esse rapaz teria violado, né? Não se tem, assim, toda a certeza, mas ele, o cirurgião, ele fica enlouquecido, ele já tinha problemas pessoais, de obsessão pela mulher dele que morreu, enfim, né? Mas aí ele fica enlouquecido e pega o rapaz, rapta ele e faz uma cirurgia forçada de redesignação do gênero dele. Então, veja, ele vai transformar o corpo do rapaz numa réplica da esposa falecida. Vejam, né? O que evidencia um impacto muito grande da biotecnologia sobre a autonomia e a identidade humana, além das implicações éticas. Por quê? Porque aqui eu estou falando de soberania, no sentido que não é país soberano economicamente, não é esse sentido de soberania. Soberania, na palavra que eu trato, e verbalizada pelo Achille Mbembe, soberania é uma maneira de você tomar o poder sem a permissão do outro e de você agir sobre o outro sem o consenso dele ou de quem quer que seja. Então, isso é o biopoder, tá certo? Que a biopolítica é capaz de colocar num contexto qualquer, né? Então, essa questão de ele mudar o gênero do rapaz, né, sem consultar ele, é uma questão ética muito grave, né? E é disso que trata o filme. E é desolador, não é? Podemos ir adiante. E aqui, então, eu vou adentrar nessa ideia de corpos decoloniais, e aqui, esse grupo não está analisado no livro, mas eu escolhi eles para vocês entenderem que são corpos que desafiam e descolonizam o cenário artístico-cultural. Esse é o grupo Swinguerra, que é autor de uma cinematografia maravilhosa, que vocês deviam trazer essas fitas para Goiás, não é caro, contactar esse grupo, que eu acho que eles vivem em Recife, e vale muito a pena ver a série de filmes que eles produzem. Mas você vê que são pessoas trans, gays, né? Então, toda uma questão de gênero, a questão do LGBT, e o desafio, né, à sociedade. Tá? Pode passar. Aqui a questão da dança, que é uma dança muito praticada, digamos assim, nas favelas, nos lugares todos, né? E que, dessa forma que ela é feita pelo grupo Swinguerra, ela é, ao mesmo tempo que uma crítica social, ela pode ser, mas ela é, mais do que tudo, uma reivindicação social.
né? Uma reivindicação por se colocar certas coisas nos seus devidos lugares, né? E para quebrar tabus e preconceitos, né? Pode passar, gente. Um artista negro de São Paulo, chamado Moisés Patrício, é um menino que eu acompanho há muitos anos, desde que ele era pintor, até o momento em que ele vai produzir essa série chamada Aceita, onde ele coloca elementos da cultura afro, né, na mão dele, ou elementos, ou dizeres, ou palavras, enfim. É uma série que foi feita para a internet, mas aqui ele produziu para mim um díptico, né, que agora está na coleção do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, aqui ele tem alguns elementos que são ervas, na outra mão ele tem as figas, atrás ele tem a mata, né? Então, essa série começa em 2013, e em 2023, quando eu fiz, ela ainda estava e está, eu preciso mudar essa data, em processo, né? Ele não parou de fazer essa série Aceita, ele continua, né? Mas aqui é uma discussão, sim, das questões afro, tá? Afrodiaspóricas. Pode passar. E aqui eu tenho a Liz Paraíso, que ela tem, digamos assim, uma aproximação muito grande, né, com os bichos da Lygia Clark, que a gente viu, né? Mas aqui a gente tem, nesses corpos todos, essa discussão da centralidade do discurso ocidental, né? E essa busca de outras maneiras de existir, reivindicando o direito à pluralidade das narrativas e das vivências, tá? Pode passar. Aí eu achei que valia a pena trazer essa imagem maior, para vocês entenderem mais de perto ainda o que eu falei, né? E pode passar. Aqui é mais uma imagem da série Aceita, do Moisés Patrício, né? E aqui, esse é um dos vídeos mais delicados, mais belos, que a história da arte brasileira já produziu. Esse é um vídeo que se chama O Mundo de Janiele, aliás, O Sonho de Janiele, né? Foi produzido pelo Caetano Dias, e em 2007, com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Então, a Janiele está aí, numa laje, rodeando um bambolê, né? Então, o sonho, e a menina olha, né, para um horizonte assim mais longínquo, né? Então, o que é o sonho de Janiele? É um sonho impossível da realidade brasileira, onde uma criança negra favelada, né, não pode sonhar, tá certo? Porque não tem condições de sonhar, né? Porque não lhe foi dado sonhar. Então, é muito lindo, porque a música desse vídeo é aquela música de caixinha, e vocês lembram dessa música na infância? Rebola a bola, você diz que dá e dá, você diz que dá na bola. Então, é essa música que toca, né? Só o som, sem a letra, e a Janiele, ele faz um giro de 360 graus com a câmera, rodeando essa menina que rodeia o bambolé. Ok? Pode passar. Aqui, na 35ª Bienal de São Paulo, no ano de 2024, eu trago aqui essa obra do Ayrson Heráclito, né, que vai falar não só de alguns aspectos da cultura afro, mas vai trazer, principalmente, essa questão das matas, né, dos biomas, e a questão também dos assassinatos das pessoas que ousaram desafiar o sistema para defender a nossa natureza, as nossas florestas. Então, aqui você tem uma trilha simulada, musical, né, musical não, estou falando bobagem. Uma trilha que você percorre a pé, que simula um bambuzal, tá certo? E a sensação é que você está entrando numa mata sagrada, onde os espelhos multiplicam a folhagem,
e as árvores, e você tem imagens de ambientalistas que foram executados, aparecendo, além da imagem de uma mãe de santo, que também foi executada. Então, a trilha sonora é do Tigana Santana, que trabalha em dupla com a Ayrson, né? E é uma trilha que vai trazer os sons de pássaros, de habitantes da floresta, né? E a obra vai evocar, então, essas ancestralidades e a proteção de Oxóssi. Oxóssi é o orixá que cuida da natureza e integra os cultos de caboclos brasileiros. Eu sou de Oxóssi e de Iemanjá. Pode passar, gente. Aqui é Ossainin, que é o senhor da floresta, que é a mesma coisa, praticamente. Uma foto do Ayrson Heráclito. Pode passar. E aqui, uma instalação que foi criada em 2023, mas exposta em 2024 no Sesc Casa Verde. É uma instalação enorme chamada Terra de Gigantes, em que o Daniel Lima convida artistas indígenas, artistas afros, artistas de todo modo, certo? Que vão participar e integrar a obra. E aparecem algumas personalidades importantíssimas, né? Como a Dayara Tucano, o Davi Copenauer, né? E assim a obra vai se construindo. Mas esta cobra é do Daniel Lima, faz parte da instalação, como eu disse. Ela toma uma parede imensa, como se fosse mais ou menos daqui até onde estão os extintores, e a cobra é projetada, e ela tem um sistema de sensoriamento que capta a presença das pessoas. Então, na medida que você se mexe para o lado, para frente, a cobra vai atrás de você com os olhos. Vocês não podem imaginar o que essa cobra é para a criançada. As crianças amam. Eu entrava dentro da instalação e só via um bando de criança pulando de um lado para o outro, né? Era muito gostoso assim de ver. E aí eu levei essa cobra sozinha também para o Festival de Luzes que eu fiz o ano passado em Canela, no Rio Grande do Sul, e a gente expôs na rua. Então foi muito legal também, essa coisa interativa na rua, enfim. Ah, o microfone. É que eu me empolgo e esqueço do microfone. Pode passar, meu amigo. Isso faz parte da instalação também do Daniel Lima. Estava bem no momento daquelas queimadas, né? E você tinha várias linhas de fogo dentro da instalação. Pode passar. Aqui, um trabalho também que foi exposto na 35ª Bienal de São Paulo, da Frente 3 de Fevereiro, e do Daniel Lima. E aqui é a mãe do Daniel Lima, Maurinete, que é poeta, ativista, mãe e avó, como eles diziam, né? O que eles fizeram? Eles reconstituíram a imagem, porque a Maurinete já morreu, né? Já tinha morrido. Eles reconstituíram a imagem da Maurinete com inteligência artificial e também reconstituíram a voz dela a partir de gravações. E botaram uma atriz para fazer esse papel da voz, depois de escutar, enfim. Então, a instalação é enorme e fala das matanças que acontecem dos negros em São Paulo. E fala da matança de um dentista relativamente jovem, acho que de 30 e poucos anos, que a polícia mata, pelo simples fato dele ser negro. Então, aí é que surge, a partir desse momento, é que a Maurinete junta o filho, os poetas, da onde eles vivem, né? E cria o grupo Frente 3 de Fevereiro, porque assim ela dizia, aqui tem educador, aqui tem artista, aqui tem não sei o quê. Como é que a gente não vai falar nada? Né? Então, essa insurgência bem proposta, né? Mas a inteligência artificial joga um papel muito grande na constituição dessa obra. Bora para frente. E aqui, um trabalho que eu gosto muito, do Maurício Dias e do Walter Hidvig, que é uma dupla de artistas cariocas que trabalha essencialmente com filme e vídeo.
Então, nesse trabalho, eles foram para o Alto Amazonas, lá perto da fronteira com a Bolívia, tá certo? E fizeram esse filme. Então, eles entraram numa comunidade indígena, e aí eles começaram a conversar com os indígenas e perceberam que estavam acontecendo alguns rituais evangélicos ali. E que esses rituais eram rituais de catequização, de colonização indígena para a religião evangélica. Então, isso eu descrevo bem no livro, como é que eles fizeram isso, tá certo? E o que acontece? Eles estão mostrando aqui um ritual de queima, né, de madeira, mas chamado ritual da moça nova, que é quando a moça passa da idade adolescente para ser mulher, né? E toda essa questão da catequização religiosa vem em cima de uma base de que eles descobriram que existe mais de 180 instituições evangélicas ali no Alto Amazonas. E aí, eles fizeram uma Bíblia em linguagem indígena e eles prometem o paraíso para as pessoas. Então, o que acontece? Passa a próxima imagem, por favor. Ao prometer o paraíso, os indígenas acreditam e deixam que a extração da madeira ilegal ocorra, né? Então, esse filme é uma denúncia muito séria, né? Muito importante, assim como todas as outras denúncias de quem tem ido para a Amazônia são muito importantes também. Por isso que eu digo, nós precisamos ir mais para a Amazônia, conhecer melhor e ficar mesmo um tempo lá. Por isso que eu falei para a Vânia hoje de manhã, Vânia, faz uma residência artística para curadores, para a gente poder fazer uma pesquisa, para a gente poder fazer uma mapeada, né? Ela falou, já vai rolar, parece que vai ter um edital. Bom, pessoal, então aqui eu mostrei para vocês várias maneiras de trabalhar com o corpo, né, do Duchamp até a atualidade, né? E isso tudo está em Metacorpos, e era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu não quero me alongar muito, porque aulas longas são chatas. Bom, Daniela, muito obrigado. A gente tem debate, né? Esqueci. Um leve, vamos ver se Vamos lá, tem vamos umas lá. perguntas. Pode falar. Desculpa, gente. Muito obrigado por essa fala maravilhosa. Eu acho que, enfim, fiquei pensando muito, Daniela, nessa ideia, pensar esse corpo, né, desde a Primeira Guerra Mundial, os dadaístas, né, como se enfrentam a um mundo em queda, e pensar logo em seguida o 11 de setembro. Né? Acho que é um arco cronológico profundamente interessante. Antes de passar para o público, eu queria fazer uma pergunta, que é, pensando na inteligência artificial, como você citou aqui, a construção de imagens e, portanto, de corpos através da inteligência artificial. Né? A gente tem visto como muitos artistas a utilizam, né? Mas a gente sabe de onde vêm essas big techs, né? E muitas dessas imagens têm corpos euro-americanos, em certo modo, né? Como você enxerga esse uso hoje, né, em relação a essa ficcionalização, um pouco através dessa criação de imagens, que muitas vezes tentam ficcionalizar o passado, né? Eu fiquei pensando um pouco nesse uso, né? Se você tem abordado isso um pouco nas suas pesquisas e como você tem enxergado esse movimento atual. Eu tenho começado a pensar no assunto, mas ele é muito complexo. Então, por exemplo, a gente sabe agora que a Starlink tem câmeras instaladas por toda a Amazônia, né? Então, isso, de uma certa forma, caracteriza para mim uma invasão de corpos, certo? Primeiro, porque você toma a imagem sem autorização. Nós aqui, para publicar uma imagem, para pegar, né, é toda uma história. Mas
Como é que esses americanos instalam câmeras na floresta toda e fazem as imagens que eles querem? Então, eu acho isso um problema muito sério. E acho que a construção de imagens com a inteligência artificial, ela precisa de uma regulação, ela precisa de uma legislação que regule mesmo, né? E, com isso, não vai resolver totalmente o problema, mas vai frear um pouco, eu acho, as más intenções, né? Porque existe mesmo, né? A gente tem esse problema e a gente tem que estar muito ciente para poder enfrentar, né, gente? Certo? A gente tem que enfrentar educando os nossos alunos, a gente tem que enfrentar falando, levando exposições e mostrando como se usa de uma maneira crítica, né? A gente estava falando disso hoje na hora do almoço, né? Como é importante a gente pensar nesses meios todos de uma forma crítica. Mas eu estou começando a pensar nesse assunto, eu parei em Metacorpus com dúvidas do que seria o devir. E você vai ver no final do livro, mas assim, eu não sabia que ia acontecer a guerra de Gaza, né? Então a coisa ficou muito pior do que eu supunha. E é daí que eu retomo o meu próximo livro, né? Oi? Eu estou escrevendo, eu já escrevi um primeiro capítulo, não gostei. É porque a notícia muda todo dia, e o texto, assim, a cada semana ele fica obsoleto, então não gostei. Isso é complicado. Você quer fazer mais alguma pergunta ou quer abrir para o público? Isso, abrir para o público. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma... Isso, vai apresentar o livro, vai estar vendo agora, não é mesmo? Quem? O livro? Vai estar lá fora, numa mesa, pode falar. Mais alguma pergunta, gente? Oi. Oi. E aí, Daniel, tudo bem? Pode falar. Sou Estevão Hector, né, um artista aí do Distrito Federal. E essa parte do que você fala no Metacorpus, né, e na sua fala também, sobre o uso da inteligência artificial, e desse ser sem corpo, sem consciência, né, com memória, mas sem vivência também, né? O que isso é mais crítico, na sua visão, inserindo no contexto artístico, né? Se é mais a perca de uma sensibilidade artística, usar essa ferramenta de uma forma deliberada, assim, ou é mais os lances da relação, sim, com as big techs, com a destruição do planeta e essas coisas em geral? Eu acho que são as duas coisas, né? Uma coisa não implica na outra e uma coisa não anula a outra, né? As duas coisas estão muito presentes para a gente pensar, para a gente saber segurar a onda, né? Mas também não demonizar, porque, assim, você sabe que com a inteligência artificial a gente pode conseguir curas importantes para o câncer, por exemplo, né? Então, se a gente conseguir direcionar um pouco, né, esse uso em nome do bem, digamos assim, né? Não quero ser piegas, mas, assim, em nome do bem, talvez seja melhor, né? Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse turbocapitalismo que a gente vive pela incidência das big techs é absolutamente nefasto. E eu não tenho dúvida nenhuma que, se eu fosse uma pessoa de poder de governo, eu provavelmente vetaria muito desse uso. Não totalmente, mas muito, entendeu? Essa é a minha posição, né? Não é para demonizar nem a tecnologia, nem nada disso, mas vamos criticar e ser conscientes, né? Está respondido para você? Pessoal, mais alguma pergunta? Pode falar. Eu tenho uma. Daniela Frazer, novamente, cheguei um pouquinho mais para o fim, mas ainda incitado pelo papel que a gente conversava dos corpos, né, e
enquanto ato político e nos lugares que eles ocupam. E aí eu queria te perguntar também qual o papel do curador e como que ele pode, ou curadora, e como que ela pode agregar e fazer com que esses corpos, por exemplo, marginalizados, corpos negros, corpos indígenas, e outros recortes de gênero também, transgênero, como que a gente coloca esses corpos em espaços de diretoria, de curadoria, e qual o papel também, às vezes, de uma curadora muito grande como a senhora, e com todo esse conhecimento, e de agregar e trazer e formar, talvez, nesses novas pessoas, enquanto realmente lugares de encabeçamento dos projetos, e não só servindo ou produzindo, né? Em primeiro lugar, eu vejo assim, da seguinte maneira. A gente só pode ser um grande curador se a gente tem uma aceitação institucional muito grande ou se a gente tem uma instituição na mão. Eu sou uma outsider, né? Eu sou uma outsider no sentido de que eu sempre desafiei o sistema, tá certo? Aí, sistema, sou contra, né? Assim, vamos começar com esse ponto de partida. Agora, quando você diz como é que a gente pode fazer, a gente faz fazendo, viu? Porque quando a gente fez Metacorpos no Paço das Artes, as pessoas chegavam para mim, porque também já se trabalhava a questão gay, a questão trans. Eu tenho vários artistas que surgiram no Projeto Rumos em 98, que já abordavam essas questões, né? Tinha o Edson Barros, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é um artista negro, que já trazia todas essas questões. Tinha um outro artista da região centro-oeste, que era, bom, não vou lembrar o nome, mas que já trazia também essas questões de sexualidade, né? E as pessoas mais caretas chegavam para mim e diziam assim, mas por que você sempre trabalha essa coisa sexual? Eu falei, uai, não sou só eu, o Jorge Bataille também trabalhava, né? Se você for ler o Erotismo, a História do Olho, do Jorge Bataille, que, aliás, eu narro um trecho no Metacorpos, né, da História do Olho, para mostrar um pouco como que era esse espírito do surrealismo, né? Enfim, você vai ver que eu não sou a única, né? Eu faço parte de alguém que configura, circunscreve uma história da arte, que é uma história de muitas narrativas. Eu não faço uma história da arte para um determinado corpo social. E eu faço uma história da arte, uma curadoria, geralmente com uma grande vontade de causar impacto e choque. Porque eu fui educada nas artes plásticas pelo Nelson Lerner, que era um professor que aplicava uma pedagogia de choque. E isso foi genial para nós. Tinha umas meninas que saíam chorando da sala de aula, né? E o professor... Mas quem não saiu chorando se fortaleceu e virou coisa, né? Então, eu vejo que a nossa batalha, ela é intensa, mas ela é eterna, né? Principalmente num país como o Brasil. Eu andei fazendo pesquisa, quanto que ganha um curador-chefe no MoMA? Eles ganham anual, né? Eles ganham, um curador-chefe no MoMA ganha $600 mil por ano. No Brasil, um curador ganha R$600 mil por ano. Vocês entendem a relação? Então, assim, é difícil, né, para o curador brasileiro sair viajando se ele não está numa instituição, né? Muito difícil. Mas, assim, você tem que operar comendo nas bordas, sempre, né? E, assim, sempre desconfiar de governos. Eu penso assim, né? Quando eu ganhei o projeto Ocupação, melhor programação do ano, foi uma afronta, isso também está narrado no Metacorpos, foi uma afronta, como é que eu vou dizer, sem par, ao governo do Estado de São Paulo na época. Está contado lá no livro, está contado. Essa história toda está contada, são muitas narrativas. É isso aí, gente. Mais perguntas? Alguém mais? Eu gosto de responder perguntas, pode falar. Oi, Daniela. Oi. Estou cheia de coisa aqui, rapaz. Acho que você mencionou sobre
um domínio assim da Starlink na região amazônica, né? E aí foi uma coisa que me faz pensar sobre como a gente consegue criar algum tipo de intervenção crítica sobre isso, numa coisa que parece uma dimensão que não tem cara, não tem um inimigo que a gente consegue acessar, assim, né? Minha família é amazônica, eu tenho uma relação bastante com esse território, e uma coisa que a gente sente é que, para além dessa presença das câmeras, é o fornecimento de dados, né? Que é um momento nosso um tanto disruptivo, né? Que parece que junta com aquela imagem da destruição que você trouxe na sua pesquisa e que, enfim, criam esse ruído, assim, né? Enfim, esse cenário de apropriação de dados, né? Que entra, inclusive, com aquela com o biopoder, né? Se soma nessa, Sim. né? Se soma nesse conceito. Isso aí, assim, tem um lugar um pouco assustador, assim, né? Desse nosso cabo de guerra, vamos dizer assim. Enfim, era isso. Eu queria te perguntar também, simplesmente, o nome daquela obra das duas pessoas que trabalharam com vídeo lá no Alto Amazonas, que eu não consegui ler. O Avesso do Céu. O Avesso do Céu. Comentar que tem um filme também que chama Ex-Pagé, não sei se você conhece, que é também uma pesquisa sobre isso, assim, sobre... Gostaria muito de ver. Chama Ex-Pagé, é muito interessante. Nesse mesmo viés, assim, da presença atual da evangelização nas comunidades indígenas. O que eu queria falar, respondendo a sua pergunta dos dados e de tudo que você colocou, é que um dos grandes perigos, né, são os processos de colonização digital. Você não tem só colonização religiosa, você tem colonização digital também. Então, isso é muito assustador, tá certo? E como você vê que as pessoas não têm consciência? A Lúcia Santaella, na PUC, criou um grupo de pesquisadores que foi para a Amazônia e mapeou vários coletivos, enfim, várias coisas, tal. E ela criou uma plataforma. Depois que o grupo terminou a pesquisa e recebeu da FAPESP, cada um foi para o seu lado, no seu trabalho, no seu dia a dia. A plataforma está lá vazia. Eu queria dar um toque para vocês, se vocês sabem de alguém que faz pesquisa na Amazônia, se vocês sabem de grupos, se vocês têm comentários. Então, que vocês utilizem a plataforma. E tem outra plataforma que eu também estou, como é que se diz, alertando, que vai entrar dentro dessa plataforma, que é a Somos Amazônia. Então, eu estou tentando juntar, até para facilitar mais adiante a minha pesquisa. Mas, assim, é fundamental que eu vá para a Amazônia, só que eu não tenho recursos por enquanto. Né? É caro. Então, é caro, e eu já estou numa idade também que eu não posso ficar dormindo acampada, em árvore, em rede. Quer dizer, não dá, eu preciso dormir bem, ter conforto, ter problema de coluna, essas coisas, né, gente? Mas eu vou ainda, isso vai acontecer. Eu quero pedir uma licença. Posteriormente, a nossa fala vai ter o lançamento do livro Metacorpos, aqui no Espaço M-Arte, bem aqui em frente, onde está o livro disponível para venda. E nós vamos liberar mais uma pergunta e vamos lá para o lançamento. Valeu. E vai ter um prazer ter vocês lá, podendo ver a materialidade, né, de todo esse material. Valeu, obrigada. Você tinha uma pergunta, né? Sim, sim, uma pergunta. Pode falar. É o seguinte, você começou a sua exposição, a sua manifestação, com uma imagem do cachorrinho de óculos, certo? Sim, a Olívia. E falou da importância dos animais, né? E eu queria abordar com você o seguinte, tem um artista aqui em Goiânia chamado Ciron Franco, que você deve conhecer, que ele está, inclusive, com uma exposição muito grande. Eu fui lá na exposição hoje de manhã. Ah, você foi? Claro. Que ótimo. Fui, fotografei, vou colocar nos meus próximos PowerPoints, é lógico, né? É uma exposição fantástica, não? Maravilhosa. E... O Ciron é um grande valor. E o Ciron, ele é muito ativista social, muito político, social,
mas, sobretudo, ele é também um grande protetor dos animais. Ele vê muito Olha, a questão dos animais. Tem muito animal na obra dele. Isso eu ia falar. Na obra dele, enquanto muita gente faz, vamos chamar, antropomorfização dos animais, ele faz o contrário. Ele animaliza o homem, né? Ele traz o animal para o homem, a partir do animal. E ele falou, numa fala, quando ele abriu a exposição, de que ele dá um valor para os animais igual aos homens. Ele procura igualizar essa situação, inclusive jurídica. Ele luta por isso. Então, eu queria saber sobre você a sua opinião sobre o Ciron, quanto ativista, e, sobretudo, com essa questão dele, a visão dele dos animais. Olha, eu sempre admirei o Ciron a minha vida inteira, desde a década de 80, que eu me entendo por gente curadora, né? Sempre admirei. Já conversei algumas vezes com ele e acho fundamental o trabalho dele. Eu não sei porque ele ficou esquecido há alguns anos, fora assim do circuito, né? Eu não entendi isso, mas acontece, né? Talvez pela localização geográfica, talvez vocês possam me responder por que ele desapareceu assim da cena da arte contemporânea. Mas os curadores não pararam de trabalhar o Ciron, você percebeu? Ele tem uma fortuna crítica muito interessante. E o que ele faz com os animais é ainda mais interessante. Sou totalmente Ciron. Não, é muito legal, né? Assim, tem gente que é indiscutível, né? O Ciron é um deles. Quem é que tem dúvida a respeito da produção do Ciron? Né? É um puta artista. Não é possível duvidar, né? Vamos ao Metacorpus. Bom, obrigado, Daniela.